Boa noite a todos, que a paz de Jesus faça presente. O tema que eu vou comentar um pouquinho hoje, coloquei o título de brandura, né? Na verdade, esse tema sai ali do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, os tópicos desse capítulo do Evangelho são injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Por que desse capítulo, né? O primeiro item, injúrias e violências, né? A todo momento, nós, por vivermos em sociedade, estamos sujeitos a alguns conflitos, né? Isso faz parte da nossa vida. E quando a gente fala de violência, evidenciado por esse texto de Mateus, eu vou ler e já comento, né? Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Raca era uma expressão utilizada na época pelos judeus que se assemelha ao vagabundo de hoje. Então, se chamava a pessoa de vagabundo, de inútil, né? E normalmente era uma expressão acompanhada de uma cusparada no chão. Então, a pessoa falava raca, cuspia, de forma de escárnio a outra pessoa. Dentro desse texto nós conseguimos entender que violência para Deus não é apenas a violência física, não é eu apenas matar o meu próximo, brigar com eles, qualquer coisa que fira fisicamente, vem muito antes disso. A violência está numa discussão mais acalorada, em alguma desavença com o próximo. Isso já pode ser considerado violência. E, segundo esse texto de Mateus, tão condenável quanto. Às vezes nós vemos nos noticiários discussões, sei lá, briga de torcida em estádio. E nas discussões, nossa, ainda bem que não chegaram às vias de fato. O que são as vias de fato? É matar o próximo? Uma agressão física? Realmente, ainda bem que não chegaram a esse ponto. Mas a violência já se fez presente numa discussão, numa briga. E isso todos nós estamos passíveis de presenciar nas nossas vidas. Faz parte do convívio humano, algumas desavenças. E como é que nós devemos olhar para isso? Por que é que Deus permite que haja violência no mundo? A violência em si ela é fruto da nossa convivência. Convivemos com as outras pessoas, discordamos em certos pontos, acaba tendo uma discussão, uma desavença. Como vamos prosseguir com isso? Isso nós vamos comentar ao longo dessa palestra, né? O segundo tópico é a afabilidade e a doçura. Se nós estamos pensando em, já que a violência pode partir de uma simples discussão, então vamos ser doces, né, com o próximo, conversar com palavras bonitas, né? E isso também pode ser um pouco perigoso, como evidenciado pela explicação de Lázaro. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Isso a gente pensa numa doçura tóxica, né? Aquela pessoa que fala palavras bonitas pra gente, nos elogia pela frente e pelas costas nos detona, né? Mete a boca na gente. E às vezes nós mesmos fazemos isso, né?
Não estamos aqui para bancar santidade. E nos dias atuais, onde que é um lugar que a gente vê muito disso? Uma questão de aparências, daquilo que você vê na capa? Nas redes sociais. Eu peguei um vídeo do meu Instagram aqui para não comprometer ninguém, né? Não vou colocar o Instagram de um famoso, coloquei o meu aqui só para exemplificar. Mas dentro das redes sociais nós estamos atrás de quê? Eu posto algo buscando o quê? Aprovação, o like, né? Aumentar o número de seguidores, mostrar aquilo que eu tenho dentro da minha casa e que talvez os outros não tenham. A rede social não é uma coisa ruim, surgiu para ajudar muito a gente. Nós conseguimos conversar com pessoas do mundo inteiro, coisa que há 15, 20 anos atrás não era impensável, né? Porém, com isso veio também esse problema das redes sociais e que nós temos que tomar um pouco de cuidado nos dias de hoje para não cair nessa doçura tóxica. Será que aquilo que as pessoas postam, que aquilo que as pessoas comentam, é realmente aquilo que ela está pensando? Será que ela está postando aquilo lá para mostrar, olha que legal esse café que eu fiz? Estou falando dessa publicação que eu fiz. Ou será que postou para mostrar, nossa, olha como eu sou uma pessoa muito habilidosa fazendo café e por favor me deem likes? Tem que ver a intenção por trás para não cair nessa doçura tóxica. Agora nós entramos naquela pergunta inicial: como é que eu devo lidar com a violência do dia a dia, com essa doçura tóxica, com comentários maldosos, com os conflitos que eu naturalmente vou ter com o meu próximo ao longo dessa existência e de quantas outras eu precisar encarnar no planeta Terra? A chave é a paciência. É interessante, né? A música que estava passando agora há pouco, eu esqueci do Carlinhos, eu esqueci o nome do rapaz lá. Carlinhos Conceição, ele fala após muitas palestras, muita água da paciência, né? Foi interessante que veio isso, acabou para retomar agora. E, bom, coloquei aqui para representar a paciência a figura da ampulheta, né? Por que a ampulheta? Não sei se alguém aqui já precisou comprar ampulheta. Eu precisei ir atrás uma vez para um trabalho de escola. E quando você chega lá para comprar, normalmente na papelaria tem ampulheta de 1 hora, de meia hora, 15 minutos. Da mesma forma é a paciência de cada um. Tem gente que resiste mais, tem gente que resiste menos, mediante a esses conflitos que nós todos vamos ter no dia a dia. Então tem gente que dura mais, dura menos, se estressa mais fácil. E qual é o nosso propósito aqui, sabendo que todos vamos passar por essas situações de conflito? Exercitar a paciência, para que nós possamos durar cada vez mais, até o ponto em que isso não me afeta mais. Mas isso já é o ideal, né? Meio longe um pouquinho. Nesse texto do Evangelho, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, de novo, por que nós estamos sujeitos a conflitos, a violências diárias? Né? E aqui, mais uma vez ressaltando, violência não é só física, pode ser uma discussão mais acalorada também, para nos provar a paciência. É para isso que serve. Deus permite que haja determinadas situações para que nós coloquemos à prova a nossa paciência. O próximo é um instrumento que vai testar a minha paciência.
E eu também posso ser um instrumento a testar a paciência dos outros também. O próximo tópico, obediência e resignação. Mas já que eu tenho que ser paciente, tenho que aguentar as coisas, eu tenho que ser bobo, tenho que ser manso igual um cachorrinho. Eu tenho que obedecer tudo que me propõe, é assim que eu tenho que agir? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Não é que eu tenho que ser bobo. Eu não tenho que ser bobo perante as situações. Não tenho que aguentar até o ponto de que eu vou fazer mal para a minha própria saúde. A questão é que as pessoas que não agem conforme o Evangelho ensinou, cedo ou tarde vão aprender, seja pelo amor ou seja pela dor. Mediante isso, como eu devo agir, eu espírita devo agir? Buscando a brandura dos ensinamentos, porque aprender no amor é muito mais fácil. Se nós precisássemos aprender sempre pela dor, ia ser um problema. Então a brandura, nesse caso, a obediência e resignação que o Evangelho quer nos trazer, tem a ver com isso, com ouvirmos os ensinamentos e buscarmos aplicar nas nossas vidas de uma maneira pacífica, para que não precisemos da dor para realmente aprender, para facilitar o ensinamento. E o que eu faço se o próximo não quiser agir dessa maneira? Eu posso agir, né, de acordo com o que os preceitos do Evangelho me ensinam, posso ser paciente, brando, pacífico, posso ter a paciência com o meu próximo, mas e se o próximo não quiser ter paciência comigo? Se ele quiser causar conflito comigo por qualquer motivo, eu não quero conflito, mas ele quer. Ele é a tal da resistência orgulhosa. Cedo ou tarde ele vai perceber que está errado. E aí não sou eu a pessoa responsável por ficar lá tentando mudar essa pessoa. Eu tenho que exercitar a minha paciência. A minha paciência de, meu irmão, eu sei que um dia você vai mudar, mas nesse momento não estou a fim de discutir, vamos cada um seguir seu caminho, né? Então é nesse sentido que é trazida a obediência e resignação no Evangelho. O último tópico desse capítulo é a cólera, né? A cólera até batiza o nome da doença, da raiva, né? A cólera. E por quê? Porque essa doença ela é caracterizada por, mediante a infecção que a pessoa está tendo, ela tem surtos de raiva, de energia ali, em que ela acaba cometendo atos impensados, né? E isso é associado justamente ao sentimento de raiva do ser humano. Então, o que acontece quando zera a minha paciência? Quando a areia da minha ampulheta escorre toda, o meu pavio queima inteiro e eu me rendo à cólera. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, dois motivos pelos quais eu preciso exercitar a minha paciência para não ficar encolerado. A primeira é porque qual é o bem mais precioso que nós temos? Uns podem falar dinheiro, a própria vida, né? Eu acredito que seja o tempo. Nós temos muito pouco tempo aqui dentro desse planeta. E se eu ficar perdendo tempo ficando encoleirado? Vou ficar segurando esse rancor
E todo esse tempo que eu vou perder, é o que se fala ali na primeira linha, vai me impedir de fazer o bem, o que já é algo ruim. Eu deixar de fazer o bem para me preocupar com qualquer outra coisa já é muito ruim. E pior, esse sentimento, esse amargor que eu vou trazer para dentro do meu coração, pode me levar a fazer o mal. Então, ao invés de fazer o bem ou deixar de fazê-lo, eu ainda contribuo fazendo o mal. Portanto, é tudo uma questão de tempo. Nós vamos viver aqui, sei lá, pela expectativa de vida, uns 80 anos, quem sabe? É pouco tempo, gente, 80 anos. Comparado ao tempo que nós podemos perder ficando encolerados, tem espíritos que perdem diversas encarnações por motivos bobos. A gente pega ali naquela primeira frase que falava do raca ou do és louco e falava das condenações que isso poderia gerar. São expressões simples. Hoje em dia, nem xingamento é mais. De certa forma, tem coisa muito pior que pode falar para o próximo. E pensa nas pessoas daquela época que perderam vidas inteiras porque o outro disse raca para ela, cuspiu no chão e ficou com cólera eterna ou quis matar o próximo por conta disso. E hoje em dia tantas outras coisas piores que são faladas por aí. Pensa nisso a longo prazo, 80 anos, isso não é nada. Tem gente que perde milhares de anos, encarnações seguidas das outras, porque ainda tem raiva do próximo. Por isso que eu acredito que o nosso bem mais precioso no momento é o tempo, e é o que nós deveríamos valorizar. Por último, vou contar uma pequena história, é do livro de Gênesis, né? A história de José do Egito. E por que José do Egito? José do Egito é um grande exemplo de paciência. Nós vamos entender por quê. José era filho de Jacó, né? Jacó, um dos grandes patriarcas ali, que a gente consegue enxergar no livro de Gênesis, a linhagem de Abraão e tudo mais. E, bom, Jacó já tinha outros filhos com outras mulheres, mas nunca com a sua primeira esposa, Raquel, que era infértil. E, bom, Raquel pedia sempre para que fosse dado um filho para ela, porque, segundo as profecias, né, aquela linhagem deveria seguir pela família de Jacó. E até que, depois de muito pedir, Raquel engravida de José, que é o nosso personagem principal dessa história, está ali no final do livro de Gênesis. José, esse nome José, significa que ele com E maiúsculo, Deus, né, que ele acrescentar filhos. Então seria o filho que Deus deu a Jacó e Raquel, para prosseguir aquela linhagem. José, desde muito criança, ele tinha uma habilidade, que hoje nós entendemos como uma certa mediunidade, que ele tinha alguns sonhos e ele também sabia muito bem interpretar sonhos, né? Então ele teve 2 sonhos muito marcantes na infância. Um deles, ele sonhou que junto com seus irmãos, eles estavam ajuntando trigo para fazer amarrações, né, de feixes de trigo. E o feixe dele de trigo se levanta e os dos irmãos tombam perante o feixe de José. Ele conta isso para a família, os irmãos já ficam revoltados, porque, então quer dizer que nós devemos nos curvar diante de você, José. E eles já tinham certa inveja de José, certa raiva, porque Jacó fazia preferência por esse filho, porque segundo as profecias ele seria aquele que traria glória para aquela família como prometido por Deus, né? Tem toda aquela história do livro de Gênesis, dos patriarcas e tudo mais. Então esse sonho de José já serviu para incendiar mais ainda a cólera dos irmãos. Depois ele teve um outro sonho que o sol, a lua e 11 estrelas
desciam aos pés de José para, de certa forma, saudá-lo. Bom, José tinha 11 irmãos e o pai e a mãe. Então ele conta o sonho para a família. Nossa, então quer dizer que além de nós, seus 11 irmãos, termos que nos deitar aos seus pés, também o pai e a mãe vão se curvar diante de ti. E isso deixou os irmãos com mais raiva ainda. E na realidade com Jacó, o pai deixou apenas ele pensativo do que aquilo deveria significar. Os irmãos então armam um plano para acabar com José. Inicialmente eles pensam em matá-lo, porém o irmão mais velho, Rúben, diz que eles não deveriam matá-lo e sim vendê-lo para os midianitas, que eram do Egito. Eles então armam esse plano, arrancam as roupas de José, jogam ele num buraco, cobrem essas roupas com sangue de animal e levam para o pai, Jacó, dizendo que José tinha sido atacado e morto por animais selvagens. Já se livraram dele para a família. E depois venderam José para uma caravana de ismaelitas, midianitas, que vinham do Egito, para que ele fosse levado embora como escravo. José, então, é vendido para o Egito. E ele vai trabalhar na casa de Potifar, uma figura muito importante no Egito. José, chegando lá, pensa, já estou aqui, né? O que eu posso fazer da minha vida? Eu vou me revoltar? Eu vou ficar a vida toda sendo servo? Ele falou, não, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho. Eu já estou servo aqui mesmo, vou me dedicar a esse trabalho. E foi se dedicando cada vez mais dentro da casa de Potifar, até que ele se torna o servo principal. Ele era o servo que mandava nos outros servos. Dentro da casa de Potifar, ele era o maior. E ele começou a despertar um sentimento na esposa de Potifar, e a esposa começou a tentar seduzir José. José sempre resistiu a essa sedução, porém, um dia ela foi para cima dele para tentar agarrá-lo à força, e José foge, porém ela consegue ficar com uma peça de roupa. Durante toda aquela confusão e tal, a esposa então fala para Potifar que José tentou abusar dela e que ela conseguiu uma peça de roupa para provar que isso teria acontecido, para tentar se livrar ali da punição pelo adultério. Potifar acredita na esposa e manda prender José. José é então preso, e era uma prisão, na época no Egito, política, então ele tinha acesso ali a outros prisioneiros que eram figuras importantes no Egito. Na cela com ele tinha o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. E o que ele poderia ter feito? Se isolado ali naquela cela, falou, já fui vendido pelos meus irmãos, fui escravizado, agora estou preso por algo que eu não fiz. Mas não, ele está ali na cela, falou, vamos conversar aqui, né? Socializar, é o que tem para hoje. Conversando com os presos, o copeiro e o padeiro revelam que na mesma noite tiveram um sonho muito parecido. O copeiro sonha que nasce 3 ramos de videira, né? E desses ramos brotam uvas muito bonitas, que ele colhe e espreme na taça do faraó. José, que era bom de interpretar sonhos, interpreta o sonho para o copeiro. E diz, bom, o seu sonho significa que dentro de 3 dias você será libertado e restaurado ao seu posto, como copeiro do faraó. E ele pede então que o copeiro se lembre dele quando seja reestabelecido ao posto, para que ele pudesse sair da prisão. O padeiro então conta o seu sonho. O padeiro sonha que tinha 3 cestos de pães e doces que ele sabia que o faraó gostava muito, e que as aves vinham e comiam tudo que havia dentro dos cestos, deixando ele sem nada. Então José revela para ele que dentro de 3 dias ele seria executado e dado de comer para as aves, amarrado numa árvore. Dentro de 3 dias, isso acontece.
O padeiro é executado, exposto ali, e o copeiro é reestabelecido a sua função. Passado algum tempo, o faraó tem um sonho muito esquisito. E comentando ali com seus servos, ele comenta com o copeiro. O copeiro se lembra de José, que interpretou o sonho dele e do padeiro corretamente. Então ele comenta com o faraó manda chamar José e conta o sonho para José. No sonho do faraó, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo e começavam a pastar. Depois disso vinham 7 vacas magras que comiam as vacas gordas, mas ainda assim continuavam magras, esqueléticas, as vacas. E ele simplesmente não entendia o que aquilo significava. José então revela para o faraó que o sonho significava que os próximos 7 anos da colheita do Egito seriam muito prósperos, seriam anos de muita fartura. Porém, ao fim desses 7 anos, os outros 7 que seguiriam seriam de muita fome e miséria, tanta que fariam o povo esquecer os 7 anos de fartura, de tão violenta que seria. E o faraó já fica desesperado, sabendo que José tinha acertado os sonhos do copeiro e do padeiro. José então propõe uma solução. Assim, bom, o senhor faraó pode aproveitar os 7 anos de fartura e guardar parte da produção para que seja distribuída durante os 7 anos de miséria. O faraó então gosta muito da ideia e não só a coloca em prática, como coloca José para coordenar esse plano. José então vira o governador do Egito, uma posição chamada de vizir na época. Ele controlava toda a produção do Egito. Controlava toda a produção do Egito. Ele era apenas o segundo no comando depois do faraó. Nesse período, realmente acontece o que ele previu, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita miséria. Miséria tanta que não atinge apenas a região ali do Egito, mas todas as regiões adjacentes. E atinge a família de José, que ainda estava viva. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. E eles ficam sabendo de um tal vizir no Egito que estava distribuindo os alimentos dos anos de fartura e que poderia salvar toda aquela população da fome. E vão até o Egito. Lá eles encontram José, não o reconhecem, mas José os reconhece. E José, ao invés de guardar rancor dos seus irmãos por o terem vendido, começa a refletir. Assim, se eu não fosse vendido como escravo, não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria a chance de salvar minha família. Se eu tivesse ficado lá com eles, eu jamais seria governador do Egito. E provavelmente todos nós sucumbiríamos de fome, porque eu jamais teria interpretado o sonho do faraó. Então ele não guarda rancor, ele ressignifica aquilo que ele sofreu, foi escravizado, vendido, preso, sofreu muito. E foi isso que deu a oportunidade para ele ajudar a sua família. Então, ele se reestabelece com a sua família, perdoa aquilo que seus irmãos lhe fizeram e, de certa forma, agradece a Deus por isso tudo ter acontecido. Um claro exemplo de brandura, de paz, de não buscar vingança por aquilo que lhe fizeram de mal. E é assim que nós podemos tentar agir. Às vezes eu não vou conseguir ser igual José e significar tudo e achar um significado muito bonito para qualquer coisa ruim que vai acontecer comigo. Mas aproveitar o tempo que eu tenho para ou fazer o bem, mas principalmente deixar de fazer o mal. A mensagem que eu tinha para hoje era isso.